Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade aqui na nossa videoaula falando sobre o Excel, nossa segunda aula do Excel, certo? Então hoje a gente vai continuar vendo, vamos ver formatação de células e depois nós vamos entrar, ver as funções, como se faz uma função, como se digita, de que maneira, certo? Vamos ver também os símbolos usados, né, que são usados nas funções, nas fórmulas. Então, aqui para começar nós vamos ver as formatação de dados de células. Na guia página inicial, essa guia aqui, né, a segunda guia, nós temos que a opção de formatar a célula como dia da semana, formato, data, moeda, entre outros. Para fazer temos que selecionar a célula e clicar com o botão direito e depois formatar célula. Então aqui eu já deixei a opçãozinha, né? Eu selecionei essa célula que está aqui atrás, vocês estão vendo o quadradinho em verde, é como se eu selecionasse aqui ou aqui, clicasse com o botão direito, tá? Aí aparece essa opção aqui. Essa opção, nós vamos aqui, ó, na opção formatar célula, porque quando eu clico aqui direto no programinha não aparece, mas aí aparecer aqui a opção formatar célula, que é essa daqui, ó, formatar célula. Clicando nela, então aí vai me dar as opções, essas opções aqui que eu tenho, né, que eu posso colocar, se eu digitei lá em formato de data e está aparecendo no formato de texto, eu clico aqui na opção formatar célula e coloco lá moeda, formato de data, formato de moeda e entre outros formatos. Tem algumas vezes que quando você digita no Excel, por exemplo, aqui vamos digitar uma data, hoje 28/04/2021. Então olha aí, ele já está no formato data. O que acontece com o Excel? Geralmente ele grava isso aqui, aí depois a gente apaga, né? Vamos dizer que a gente usou, apagou essa célula, deletou, aí vem aqui, escreve algum número ou alguma coisa e ele coloca no formato de data. Olha lá, 23/1/1900, tá vendo? Deixa eu colocar aqui qualquer outro valor, ele vai me dar aquela data lá, ó, tá? Deixa eu ver um texto aqui, J, por exemplo. Não, J quando eu colocar texto não. Mas qualquer outro número que você colocar agora, essa célula já gravou o formato de data. Então qualquer número que eu colocar, ó, 66, ele vai me dar aquela data lá. Ele vai me mostrar a data. E agora, como é que eu faço? Eu clico com o botão direito em cima dela também. E vem na opção limpar conteúdo. Não sei se vai aparecer para vocês aí, mas vai aparecer aqui, ó, limpar conteúdo, tá? Botão direito, limpar conteúdo. Ou aqui na borrachinha, vendo a borrachinha aqui, logo embaixo, aqui nessa opção aqui, perto do classificar e filtrar, essa borrachinha rosa aqui, ó, não vai aparecer também aqui para vocês, mas clicando nela aqui, nessa borrachinha, vai aparecer limpar tudo, limpar formato, limpar conteúdo. Aí geralmente a gente clica na segunda opção, limpar formato. Se mesmo assim não deu certo, clica na primeira, limpar tudo. Se não deu certo ainda, aí vai na terceira, limpar conteúdo, tá? Deixa eu colocar aqui limpar tudo. Agora eu vou digitar aqui de novo um outro valor. Aí, ó, já limpou, tá? Já limpou, ele já deixa agora eu digitar o número 6. Então o Excel tem disso também. Muitas vezes a gente digitou, eu usei a tabela digitando algumas datas, geralmente é data e hora que ele mais grava, né? Fica gravado. Os números não, porque aqui eu posso trocar depois, posso digitar qualquer outra coisa, vai ficar ali, né? É um número normal. Mas quando eu coloco uma data numa célula, geralmente ela vai gravar data. E aí qualquer outro número que eu quero digitar outro número e não está dando certo, tá ficando aqui como data, um tipo de data, lá de 1900. Então você vai ter que mandar limpar nessa opçãozinha aqui. Senão você não consegue
fazer, ou digitar outro número. Digitou outro número, ele vai dar uma data, ok? Beleza? Depois, qualquer dúvida, vocês perguntam ou no grupo, no WhatsApp, no grupo não está liberado para vocês, ou então vocês deixam lá os comentários na hora que vocês assistirem a videoaula. Para me dar a presença de vocês dessa aula de hoje, vocês vão ter que assistir essa videoaula e escrever lá o nome de vocês para me dar a presença de vocês, tá ok? Até mesmo os demais, pediria que, porque senão fica difícil para mim dar só a presença do dia da atividade, né? Senão eu teria que dar uma atividade para cada dia. Então assim, assista lá os vídeos e aí eu vou ver também se o vídeo está liberado para deixar comentário. Vou dar uma olhada lá. Continuando aqui, operações básicas, né? Quais são as operações básicas que a gente utiliza? É soma, subtração e multiplicação. No Excel a gente vai usar muito, né? Então, para realizar contas simples entre duas células, tá? Então aqui nós temos, ó, soma. Então nós estamos somando a célula, né, fazendo referência. Vamos dizer que lá nas minhas células A1 e A2 tem valores lá. Então estou fazendo referência. Igual, tá? Sempre começando com o sinal de igual, toda fórmula, toda função, tá? Então igual a 1 mais A2. Vamos dizer que eu tenho lá na A1. Deixa eu clicar aqui nessa célula que está limpa. Não está limpa também, mas aqui no o A1 deve estar limpo. Peraí. O A1, vamos dizer que aqui no A1 eu tenho, por exemplo, 98. E no A2 eu tenho 45. Tá? Então eu venho aqui embaixo ou aqui do lado e coloco igual a 1, sinal de soma, A2. Tá vendo lá? A1, A2. Dou um Enter. Olha lá, ele já fez a soma desses dois valores. Ó. Tá vendo? A1, A2. A fórmula, a função é essa. Tá vendo aqui em cima? A1 mais A2. Igual, sempre começa com o sinal de igual. A1 mais A2. Quando eu dou um Enter, no lugar da fórmula, aparece o resultado. A fórmula só vai aparecer aqui em cima agora. Mas se eu der um clique aqui em cima, ela vai me aparecer aqui também. Para me alterar. Ok? Então essa é uma das opções. Eu fiz por referência de célula. Tá? A1 mais A2. Igualmente, A1 menos A2. Se eu colocar lá A1, aqui embaixo agora, igual A1 menos, sinalzinho de menos, né, da subtração, A2. Então ele me deu a subtração. Aqui ele me deu a soma, aqui ele me deu a subtração. Tá? E isso trabalhando com referência de célula. Eu posso colocar os valores? Posso. Quando é pouca coisa assim, é uma tabelinha pequena, ou só quero fazer uma soma, só quero fazer uma subtração de dois valores, então, beleza. Eu faço direto, né? Não preciso nem colocar a referência de célula. Aqui é só para vocês aprenderem e trabalhar com as referências. Quando eu coloco célula, é porque lá depois eu posso ir lá na célula 1 e alterar esse valor aqui, que na minha função, que já está pronta, feitinha, vai mudar também os valores. Por exemplo, aqui eu tenho o resultado que é 143 na soma e 53 na subtração. Vou alterar o valor do A1. Por exemplo, o valor do A1 agora não é mais 98, mudou, é só 90, por exemplo. Observaram que já mudou aqui, ó, 135, 45. Né? Então mudou. Já. Então a minha função fica aqui quando é referência. O bom de trabalhar com referência é isso, porque eu coloquei a referência de células aqui dentro da minha fórmula. Então aqui em cima na tabelinha eu posso trocar os valores a hora que eu quiser, que já vai me dar o resultado aqui embaixo. O contrário se eu colocar os valores aqui, ó, por exemplo, se eu colocar igual 90 mais 45, 90 mais 45, 135.
o mesmo valor. Só que na hora que eu alterar aqui o 90, se eu colocar aqui 300, por exemplo, ó, alterou aqui a soma e alterou a subtração. Mas olha aqui, ó, a célula que eu não coloquei por referência de célula, eu coloquei os valores. Aí quando eu altero lá na tabela, não altera aqui, certo? Então fica essa dica, é bom trabalhar sempre com a referência de célula. Mas se for só uma soma rápida no Excel, estou sem calculadora, estou sem nada, quero fazer uma soma, uma divisão, uma subtração de uns números grandes, então coloque igual e os valores, sem problema. Aí não precisa nem digitar os valores aqui. Mas se você já tem a tabelinha digitada os valores, aqui embaixo na soma, ou na subtração, ou na divisão, ou na multiplicação, você coloca as células aonde estão os valores. Lembrando que, por exemplo, onde está o 300 aqui, ó, essa célula tem um nome, e essa célula é A1, tá? Se eu colocar aqui na soma B1, não tem nada no B1, não vai sair nada, vai sair 0. Então eu tenho que referendar aonde está o valor, tá? A1 está o valor 300, no A2 está o 45. Então eu coloquei aqui A1, A2. Depois a multiplicação, né? As nossas 4 operações aqui, primeiro a gente está vendo, depois a gente vai ver as demais. A1 multiplicou A1 vezes A2, a mesma coisa, A1 vezes A2, igual A1, o sinal de multiplicação é o asterístico, que está em cima do 8, tá? Em cima do 8, então eu tenho que apertar a tecla Shift para ele aparecer, porque a tecla Shift tem essa seta larga para cima para indicar as letras que não tem nenhuma outra, as teclas que não tem nenhuma outra letra, elas vão ficar maiúsculas. E as teclas que tem uma letrinha lá em cima é para pegar aquele símbolo lá de cima. Então A1, A2. A multiplicação agora, o asterístico. Para multiplicação eu uso o asterístico. Para soma eu uso mais. Para subtração eu uso o menosinho. E para multiplicação eu uso o asterístico. Esse carinha aqui, tá? Que está em cima da tecla 8. Eu uso ele, certo? Então, aqui nós temos a multiplicação. Se eu alterar lá também qualquer valor, aqui a multiplicação vai ser alterada, né? Por exemplo, 220. Olha lá, a multiplicação também alterou. Depois nós temos a divisão. Para divisão, nós usamos a barra inversa, né? Essa barra aqui, ó, na diagonal, é chamada barra. Ela é para divisão. Como fazer isso aqui? Então aqui, ó, vamos colocar lá igual, sempre lembrando do igual a 1. A barra, ela está aqui no meu teclado, ela está abaixo do ponto de interrogação. Eu não lembro agora nos teclados normais, mas acredito que é aqui também. Então a barra, tá? Teclados que tem o teclado numérico, ela vai estar lá no teclado numérico também, essa barra lá, tá? Lá vai ter as 4 operações lá, vai ter o mais, o menos, igual aqui, só que lá já vai estar tudo juntinho, certinho nos teclados numéricos, tá? Barra, então A1 dividido por A2, olha lá, A1 dividido por A2. 4,88. Se eu alterar lá em cima, qualquer valor lá, vou colocar aqui agora 100, redondinho. Então, olha lá, mudou todos os valores. O único valor que não muda é esse aqui que eu coloquei valores, não coloquei a célula. Fazendo referência às células aqui, ó, A1 e A2. Eu coloquei valores, então ele não vai ser alterado, vai ficar sempre 135 ali, tá? Então, olha aqui, a minha divisão já mudou também. Então, lembrando, para divisão eu uso a barra, tá? Essa barra aqui. Desculpa que não é a barra inversa. A barra inversa é a contrária dessa, né? Essa é a barra normal. Então, aí temos esses valores. Então, sempre quando eu já tenho os valores digitados, eu trabalho fazendo a referência de célula com eles. O A1 e aqui está o A2. E em todos eles eu coloquei A1 e A2. Mais A1 mais A2. A1 menos A2, A1 vezes asterístico A2 e A1 dividido A1 barra A2, certo? Então tá aí as nossas 4 operações.
Aí ele coloca um quadrinho aqui de atenção, esse quadrado aqui, ó. Atenção, a utilização de parênteses segue a mesma regra da matemática. Qual é a regra da matemática? Se eu tenho lá A1 mais A1 vezes A2, para que essa minha função aqui dê certo, porque o Excel ele não raciocina igual a gente, ele não tem esse pensamento. Na matemática primeiro se faz a multiplicação, depois a soma. Primeiro a multiplicação, depois a subtração. Ou primeiro a divisão, depois a soma. Ou primeiro a divisão, depois a subtração. Ele não entende isso. Então o que você tem que fazer? Você tem que colocar o parênteses. Senão essa conta aqui dá errado, tá? Senão isso aqui dá errado. Se eu colocar A1 mais A1 vezes A2, vai me dar um resultado totalmente diferente, tá? Então eu tenho que colocar o A1 vezes o A2 entre parênteses, igual está aqui, ó, tá? A mesma coisa se eu colocar só número. Se eu colocar direto isso aqui, ó, vai dar 4, 4 vezes 2, 8. Né? Se eu fazer do jeito que tá aqui, vai dar 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Tá? Então é diferente o resultado. E na matemática primeiro se faz a multiplicação. Mas o Excel não entende isso. Então você tem que colocar entre parênteses, certo? Então vamos dar um exemplo aqui. Então aqui no A1 e o A2 eu tenho esse... Eu vou fazer do modo direto, como se a gente também não soubesse que a matemática faz isso. Então eu vou colocar A1 mais A2 vezes... Ou é A1 mais A1, né? Igual tá lá no exemplo. Vezes A2, certo? O interessante é que quando você está fazendo a fórmula, ele vai aqui, ó, a referência que você fez, ele marca aqui a célula que você está usando. Então vamos lá, olha o resultado, 4.600. Agora vamos fazer do jeito correto, do jeito que é na matemática, né? Então A1 mais, abre parênteses, A1 vezes A2, certo? Opa, faltou fechar o parênteses, tá? Ele dá essa mensagem. Se você clicar em sim, ele já fecha para você. Ok, eu só esqueci de fechar, ó. Eu esqueci de fechar e ele deu essa mensagem. Encontramos um erro, para corrigi-lo. Aí ele já te fecha aqui o parênteses. Você clicar em sim, olha lá, fechou e deu resultado. Deu o mesmo resultado aqui nessa operação. Talvez os valores batam, né? Vamos só verificar aqui se está correto. Está correto. Deixa eu fazer... Não deveria ter dado. Talvez que os valores pode, se eu alterar aqui os valores, ele não está aceitando aqui a opção do parênteses, porque, por exemplo, vamos colocar aqui um número pequeno só para a gente calcular certinho. Eu acho que ele não está. Vamos colocar aqui 4 e 2. Então 12. Ó, se eu fazer a multiplicação direta, vai dar o A1 mais o A1 é 8. 2 vezes 8, 16. Então ele tá corrigindo aqui, tá? Ele tá fazendo correto, porque ele tá considerando. Olha, falei que ele não era um cara inteligente, o Excel, mas ele está considerando. Então, ele está fazendo 4 vezes 2, 8, mais 4, 12. Então, ele está fazendo correto. Porque se fosse fazer direto, ia dar 4 mais 4, 8, 2 vezes 8, 16. Não era isso? Então, ele tá fazendo certo já, mesmo sem o parênteses. Ainda bem, eu não sei se no 10, no 7 isso vai acontecer, tá? Pode ser nessas versões mais atuais agora que ele já está fazendo essa correção pra gente, né? Eu esqueci de colocar o parênteses, mas ele já está fazendo o cálculo como é certo pela matemática, tá? Que é a primeira multiplicação. Então se fez a multiplicação, que é A1 vezes A2.
4 vezes 2, 8. Mais 4, 12. Certo? Então ele fez certo, ele já corrigiu, ó, porque deu 12. 4 vezes 2, 8. Mais 4, 12. Se fosse do jeito direto, né? Como muitas vezes a gente esquece desse detalhe, e não importa com essa ordem da matemática, faria direto. 4 mais 2, 6. 6 vezes 2, 12. Peraí. Não, é 4 mais 4, que é A1 mais A1. Estou fazendo errado. A1 mais A1. Então 4 mais 4, 8. Vezes 2, 16. Então ele já está corrigindo. Esse aqui que eu estou trabalhando com vocês aqui é o 2013. Então ele já está trabalhando certinho pra gente esses valores aí matemáticos, tá? Então a utilização de parênteses segue a mesma regra da matemática, certo? Então ele já está fazendo essa correção. Que bom que aí a gente não precisa se preocupar com os parênteses, né? Mas tem que cuidar para ver se realmente ele está fazendo essa transição para nós. E aqui nós temos os outros sinais de operações. Antes nós temos essa tabelinha aqui de mover uma célula para a direita, tá? Como mover uma célula para a direita? Então seta para a direita. Olha lá. Seta para a direita. Contrário disso, mover uma célula para a esquerda. Seta para a esquerda. Setinha para a esquerda lá. A célula vai mudando. E assim por diante. Uma célula para cima, seta superior. Uma seta para baixo, uma célula para baixo. E assim por diante. Última coluna da linha atual, que eu mostrava na primeira aula para vocês do Excel. Como é que eu faço para chegar de uma vez rapidinho lá na última linha? Então CTRL e a seta na última coluna. Primeira aqui é a última coluna, desculpa. Última coluna. Então CTRL, seta para direita, tá? A tecla CTRL pressionada e pressionando junto a tecla para a direita, eu vou para a última coluna lá, aquele que eu fiz para vocês aqui, ó. Tô aqui no A, na primeira coluna, segurei o CTRL e pressionei a seta para direita. Pera aí, deixa eu sair dos valores aqui primeiro. Isso. Aí ele foi direto para lá, ó. Ele deu o passo ali porque tinha valores. Então aqui, eu estou na última coluna. Quero ir para a última linha agora. Então CTRL, a seta para baixo. Olha lá, estou na última linha. Não tem mais nada aqui, nem de coluna para a direita e nem de linha para baixo. Voltar para o início, lá para a primeira linha. CTRL e a seta para cima. Olha lá, primeira linha, o número 1. E voltar para a primeira coluna. CTRL e a seta para a esquerda. Aí ele vai parar nos valores aqui. Aí, ó, mais um, ele chegou no início. Porque tinha valores aqui, ele para nos valores. Certo? Então essas opções aqui, certo, tal. Última linha da coluna atual. Isso aqui já sabe, parece que eu copiei a mesma. Dá para usar o CTRL, seta inferior, seta superior, já tem. Tá? Mover uma tela para cima, igual lá no Word, né? O Page Up, que está aí junto do teclado, entre o teclado numérico e o teclado alfanumérico. No meu notebook aqui, ele está embaixo, aqui perto da tecla CTRL e embaixo da seta da tecla Shift, tá? Page Down, um está em cima do outro, né? Então, Page Down move uma tela. O que é uma tela? Tela é isso aqui, essa parte. Eu estou visualizando essa tela, toda essa parte. Aí quando eu pressiono Page Down, ele vai para a próxima tela minha. Se eu pressiono Page Up, ele vai para a tela acima, né? Logo acima, aqui para cima. E aí temos aqui mover a tela para a esquerda, Alt mais Page Up. Mover a tela para a direita, Alt mais Page Down. Mover até a célula atual, CTRL mais Backspace. Vou ver para a tela atual. Talvez eu saí aqui, desci, a tela atual tá. Tela atual não, tela atual. Célula atual.
a célula que está atual aqui é a que eu estou clicada nela, tá? Se eu descer aí, não clicar em nenhuma lá embaixo e quiser voltar para essa, então eu vou clicar aqui, ó, Ctrl mais Backspace. Não é que você vai colocar o sinal de mais, é quer dizer que é as duas junto, tá? Mover a célula, mover para a célula A1, Ctrl mais Home. O que é Home? Home é casa, voltar lá para minha casa, né? Ctrl mais Home, com a tecla Ctrl e a tecla Home junto. E F5, para que serve o F5? Ativa a caixa de diálogo, tá? Se eu pressionar F5, ele vai ativar uma caixa de diálogo onde eu posso escrever a célula que eu quero, tá? Deixa eu ver aqui nesse notebook aqui, ó. Não sei se vai aparecer no vídeo para vocês, mas aparece uma janelinha aqui no meio, aí tá escrito assim. Eu vou fazer um print dela aqui, só um minutinho, eu vou fazer um print dela para deixar ela aqui para vocês. Espera aí, fazer um print aqui. Vou pedir ferramenta de captura. Novo. Que talvez não apareça aí para vocês. Aí vou salvar. Imagem. Então vou copiar. Deixa eu ver aqui se eu tenho espaço aqui embaixo. Só um pouco. Vou copiar ela aqui do lado aqui. Colar. Então tá aqui, ó. Está aqui, ó. Essa caixinha aqui. Quando eu pressionar F5, no meu teclado aqui, para funcionar as teclas de funções F1, F2, F3, F4, F5, eu tenho que pressionar uma tecla chamada tecla de função, que é o FN, tá? No meu teclado aqui, ela está entre o Ctrl e a tecla do Windows, cá embaixo, última linha do teclado, FN. Se eu pressionar só F5, vai aparecer aquela opção de tocar a musiquinha ou dar pausa na musiquinha. Então aqui ele me aparece, ó, aparece isso aqui, tá? Aqui eu não coloco nada, aqui onde está dizendo referência, aí eu vou escrever a célula onde eu quero ir. Por exemplo, se eu colocar aqui A1000, ela vai lá para a célula, dá um OK, ela vai lá para a célula A1000, tá? Eu vou fazer isso lá, mostrando, fazendo aqui só para vocês terem uma ideia. Aqui não vai dar para fazer por causa do desenho, mas vou fazer aqui pelaquela opção. Então a referência de célula que eu clicar aqui e escolher, ele vai para lá, tá? Então vamos aqui voltando. Por exemplo, vou pressionar F5 de novo. Apareceu aqui. Então vou digitar, por exemplo, Z400 e dou um OK. Olha lá, ó. Aqui a coluna Z, tá? Z. Estamos na coluna Z. A linha, ó. Vendo aqui, ó, a linha 400. Tá vendo? Tá vendo? Então, com a tecla F5, eu faço isso. Vou voltar para lá agora com Ctrl. A tecla Ctrl. Eu posso fazer isso usando essa opçãozinha aqui, que é o F5. Mas não sei se vocês lembram, é só uma opção que tem, né? Se vocês lembram que aqui também, ó, na caixa de nome, que é no mesmo rumo da caixa da barra de fórmula aqui, ó, eu posso digitar a célula que eu quiser aqui e dar um Enter, que ele vai para a célula que eu digitei, tá? Até tinha mostrado isso para vocês na primeira aula. Então são essas opções que podemos usar através dos atalhos do teclado, né? Podemos usar essas opções. Aqui nós temos os sinais de operações. Nós já vimos o soma, o subtrair, né, que é a subtração, multiplicação e a divisão, tá? Então o sinal, a função que o sinal faz. Então esse aqui, sinalzinho de mais, soma, tá? O de menos subtrai
o asterístico, não esqueça do asterístico, multiplica, essa barra divide, tá? Aí depois nós temos o porcentagem, que ele vai fazer a porcentagem, e o sinal de igual, que é de igualdade. Toda função precisa desse cara, senão vai aparecer lá como um formato de letras, de palavra normal, não vai aparecer como se fosse uma função. Depois nós temos outros sinais aqui, que são sinais de condição. Esses aqui são sinais de operações, tá? E esses são de condições, tá? Então esse sinalzinho aqui é o sinal de maior, maior que, tá? Lá na matemática vocês vê esse maior lá, para fazer referência lá aos números, né? Que é um número 10 é maior que o 8. Então aqui, o sinalzinho de maior. Então aí tem uns professores que ensinam que a mão direita faz o sinal de maior e a mão esquerda faz o sinal de menor. Menor, maior, tá? Então esse é o maior que. Nós vamos utilizar ele muito nas funções lógicas. Esse é o menor que. Esse é o diferente, juntando os dois. Juntando os dois faz o sinal de diferente. Quer dizer que uma célula é diferente da outra. Então eu coloco isso aqui, igual a diferente de B. Coloco esse sinal. A ou. E agora o sinal de maior ou igual. Maior e igual, quer dizer, não é ou não. Maior e igual. As duas opções. Na matemática a gente usa um tracinho aqui embaixo, né? Usa um tracinho embaixo desse símbolo aqui de maior e aqui também. Sinalzinho, um traçozinho bem aqui embaixo. Maior ou igual. No Excel não tem como eu fazer isso. Então tem que ser assim, maior ou menor e igual, né? Um na frente do outro. E esse EE aqui, que é o símbolo de comercial, né? O E comercial, ele é para concatenar. O que é para concatenar? É para mim colocar um texto, né? Colocar um texto em ordem. Praticamente não se usa, porque você vai digitar um texto no Excel, você já vai digitar ele na ordem, né? Não tem muita lá a sua utilização. Aqui eu coloquei de novo a tabelinha e aqui ela explica mais, né? Diferentes tipos de operadores do Excel. Então nós temos a soma, adição, né? A mais, que faz a adição, menos subtração, o asterisco, a multiplicação. Aqui o exemplo, tá? Aqui tem os exemplozinhos de como fazer. A porcentagem, tá aqui, a 1%, né? Se eu vir aqui, ó, e colocar, voltar aqui, peraí, esses valores que eu estava usando aqui, se eu colocar aqui o igual a 1 é porcentagem, onde está o porcento? Está em cima do 5, eu tenho que segurar a tecla Shift para pressionar ele. Olha lá, ó. Então o A1 em porcentagem, o A1 é 4. Em porcentagem, olha lá, A1%. Em porcentagem ele dá 4, vai dar 0,04. Porque o que é a porcentagem? A porcentagem é a mesma coisa que eu pegar isso aqui, ó, é igual 4 dividido por 100. Porcentagem não é isso? Porcentagem é isso, tá? Toda vez que eu colocar um valor, colocar esse símbolo de porcentagem, esse valor está dividido por 100. Olha lá, dá o mesmo valor. Olha aqui como é que eu fiz, ó. Igual a 4 dividido por 100. E aqui eu só coloquei que o A1 ele é porcento, 4%. Dá o mesmo valor, tá? Então voltando aqui, então aprendemos a fazer essa porcentagem. Então a porcentagem é a divisão por 100, isso vocês sabem. A potência, aqui nós temos também potência, ali naquela outra tabelinha de cima ali não tinha, né? Então mais um que a gente precisa aprender e é importante. Para potência a gente tem uma função chamada potência e tem também esse símbolo, né? Então vamos aqui fazer um exemplo. O exemplo lá é o que? Da potência é A1 elevado a 5. Vamos fazer também. Nós temos que no A1 lá é 4, né? Aqui, ó, no A1 é 4. Então se a gente colocar igual a 1, né? Onde está esse símbolo de potência? É o chapeuzinho do vovô, onde você
acentua a palavra você, vovô, né? Então esse é o chapeuzinho. Você segura o shift, pressiona ele, não aparece nada lá. Eu já fiz isso, ó, não apareceu nada. Ele só vai aparecer quando eu colocar a próxima letra, ó lá. Apareceu. A1 elevado a 5. A1 elevado a 5 é igual a 1024. A mesma coisa se eu fizesse assim, ó. Quem é o A1? O A1 é 4. Igual a 4. O chapeuzinho, 5. Olha lá. 4 elevado a 5. 1024 também. Tá? Então a potência também a gente usa muito, né? Então tá aqui o símbolo da potência. É o chapeuzinho, né, do vovô. Vamos dizer assim, o chapeuzinho da potência aqui, ó. Potência tem o chapeuzinho também. Então aí aqui tem um exemplo. O igual é para mim dizer aqui, por exemplo, que A1 é igual a B1. Se eu escrever lá que A1 é igual a B1, o que vai aparecer? Se eu escrever aqui A1, ó, A1 é igual a B1. O que vocês acham que vai aparecer? Falso. Ah, professor, mas não tinha que aparecer um valor? Não. A1 é igual a B1? Não é. Então é falso. Essa informação que eu dei aqui, dizendo que A1 é igual a B1, é falsa. Agora, se eu for lá no B1, quer dizer, coloquei A1, B1. Se eu for aqui no B1, quer dizer, o A1 era 4 e o B1 é 0, né? Então não são igual. Se eu for aqui no A1, no B1 e colocar 4, vai dar verdadeiro. Ó, outra coisa aqui importante, foi até bom aparecer para mim já mostrar para vocês. Ah, professor, estou digitando, mas está aparecendo hashtag na célula. É porque essa célula está pequena para um valor grande, verdadeiro, né? Então eu tenho que aumentar ela. Como aumentar uma célula ou uma coluna? Não é aqui na coluna, aqui onde eu estou. É aqui, ó. Eu quero aumentar a coluna C. Quero aumentar a coluna C. Então eu venho aqui entre o C e o D. Se eu quero aumentar a B, eu venho entre o B e o C. Se eu quero aumentar a A, eu venho entre o A e o B. Eu quero aumentar a C. Então eu venho aqui, ó. Entre o C e o D, aqui, ó. Quando eu coloco o mouse lá em cima, ele se transforma, ó. Diferente de todo outro tipo de mouse, ó. Diferente de tudo. Ele vai aparecer uma seta para a direita e outra para a esquerda. E o pauzinho no meio. Então eu seguro e arrasto, ó. Ou dou 2 cliques aqui, ó. Dando 2 cliques aqui em cima. Quando aparecer aqui, dá 2 cliques. Ou arrastar, ó lá. Agora eu vou dar 2 cliques, ó. Ele volta, ele já fica automático o tamanho certinho. Professor, agora deu verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque a informação que eu dei aqui que A1 é igual a B1, certo? A1 é igual a B1? É, porque A1 é 4 e B1 é 4. Se eu alterar esse valor de B ou de A aqui para qualquer outro valor, já vai dar falso aqui na minha informação, porque eu estou dizendo que eles são iguais. Se eu digo que eles são iguais, eles são iguais. Agora, se eu dizer que eles são diferentes, aí vai dar verdadeiro, porque eles são diferentes. Olha lá. Coloquei o símbolo de diferente lá. Maior e menor. Então ele é diferente? É, eles são diferentes. Ó. O A é diferente do B. Mas se eu colocar aqui um 4 no A, aí ele vai ficar falso, porque eles são iguais, eles não são diferentes. Tá? Então se usa também essa funçãozinha lá em algumas planilhas. Certo? Então aqui A1 maior, a gente já viu que A1 é maior que B1. Esse tipo de opções aqui, ó, não vai aparecer valores, tá? Isso aqui, ó, igual a, maior do que, menor do que, tá? Essas coisas aqui, ó, vai aparecer tudo verdadeiro ou falso. Porque ele vai dizer para você, ah, é verdadeiro. Porque você não está pedindo ali para calcular nenhum valor. Só se você usar a função se e dizer assim, se A1 for diferente de B1, faça a multiplicação dos dois valores. Se A1 é igual a B1, faça a subtração dos valores. E assim por diante. Aí ele vai me dar os valores. Mas se eu colocar só isso aqui, tá? Se eu dizer que A1 é igual a B1, se eles forem iguais, vai ser verdadeiro. Se não for igual, vai ser falso. Se eu dizer que A1 é maior que B1,
Se o A1 for realmente maior que o B1, vai me tornar verdadeiro, caso contrário vai me retornar falso, e assim por diante. Cada funçãozinha dessa. Aqui nós temos o concatenar, ele escreveu aqui até errado, é concatenar, né? Então olha aqui, ó, ele colocou aqui o A1, coloca o símbolo, aí coloca aspas duplas, nas células que indiquei, por exemplo, se na célula A1 tiver escrito, por exemplo, porcentagem, e lá no B1 tiver escrito igualdade, aí na célula que eu escrevi aqui igual, e escrevi isso aqui, vai aparecer os dois na mesma célula. É só para concatenar valores. A aula anterior a gente já tinha falado dos 2 pontos, né, que é referência, para incluir, né, a soma de A1 até B1. E o ponto e vírgula é unir múltiplas referências, né, o ponto e vírgula. A soma de A1 e B1. Aqui, por exemplo, se tivesse mais valores no meio, seria a soma de A1 até B1. Ponto e vírgula, a soma de A1 e B1. Tá? Se tiver outras no meio, não vai ser somada. E aqui ele coloca o caractere espaço. O que faz o espaço? Quando eu estou somando, por exemplo, eu estou somando aqui A1 mais B1 e depois A2 até B2. Eu dou um espaço aqui no meio da célula. Tá? Geralmente a gente coloca ponto e vírgula. Eu vou ver se no 2013 depois isso aqui funciona corretamente. Então vamos lá, continuando aqui. Tá, pessoal, depois qualquer dúvida, pessoal, vocês escrevam lá ou vai no privado, no WhatsApp e pergunta. Então aqui nós temos o símbolo soma, né? Já foi falado para vocês, que eu só estou explicando melhor, né? Então, quando é uma conta direta, né? Quando você quer fazer uma continha direta, rápida, você coloca igual, 2 mais 7, e ele vai retornar 9. Quando for uma conta por referência, você vai colocar a referência de célula, A1 mais A2, lá onde estão os valores. E aí ele retornará a soma dos números que estiver na célula A1 com o número que estiver na célula A2. A subtração é a mesma coisa. Ó. Faço uma conta direta, é só colocar igual 2 menos 7. Conta com referência A1 menos A2. A multiplicação é a mesma coisa. Tá? Conta direta 2 vezes 7. Não esquecendo do sinal de igual. Vai retornar um valor. Se eu coloco com referência, né, uma conta com referência, então ele também vai me retornar os valores que tiver lá. O resultado dos valores que tiver nessas células que eu fiz a referência. A divisão a mesma coisa. Né? Conta direta você vai colocar igual a 2 barra 7. Ele vai te dar um valor. E com referência você vai colocar 1 dividido por A2. E aí ele vai te dar o resultado dos valores que tem lá. A potência é a mesma coisa. Eu posso fazer uma potência direta, como eu mostrei um exemplo para vocês. Ou com referência. A1 elevado a 2. Aí o que tiver no A1 vai ser elevado com o valor que estiver no A2. Certo? Os parentes é para aquelas opções lá. E os parentes também eles vão ser usados nas funções que tem as fórmulas. Por exemplo, se eu colocar igual a soma, se eu colocar a função soma, aí eu vou ter que colocar entre parênteses a referência de célula. Se eu colocar, por exemplo, multi, que é de multiplicar, no lugar do asterístico, aí eu vou fazer os valores que eu tenho que colocar, tem que ir lá entre parênteses. E assim por diante. Então, ou no estilo aqui, ó, que eu tô somando 2 mais 7 multiplicado por 5. Então aqui, ó, aqui eu tô forçando ele fazer primeiro a soma, para depois a multiplicação. Vamos ver aqui nessa opção agora se ele vai funcionar. Vamos ver. Olha, igual 2 mais 7 vezes 5. Então aqui eu quero que primeiro faça o que está entre parênteses. 2 mais 7. Opa, tem que fechar aqui, tem que abrir um parênteses aqui. 2 mais 7 multiplicado por 5. Aqui, na matemática também existe isso, o que
faço o primeiro que está entre parênteses, tá? Então aqui também ele vai fazer o primeiro que está entre parênteses, ó, 45. Será que é verdade? 2 mais 7. Quanto é 2 mais 7? Não é 9? E quanto é 9 vezes 5? Não é 45? É. Se eu tirar o parênteses, o que é que ele vai fazer? Aquilo lá que a gente testou antes, né? Ele vai fazer primeiro a multiplicação, olha lá. Dá outro valor. Será que é verdade? 7 vezes 5. Não é 35? Mais 2. 37. Olha lá, ó. Tá? Agora eu quero forçar que ele faça primeiro a soma. Aí eu coloco parênteses, tá? Porque eu quero primeiro a soma, depois a multiplicação. Aqui eu estou exigindo que primeiro faça a soma. Lá na matemática, quando isso não está exigindo, eu faço primeiro a multiplicação, tá, pessoal? Não vamos confundir que sempre tem que fazer a multiplicação. Não é sempre. Quando tiver parênteses, por exemplo, ali, né, tem uma soma, mas na matemática não faz primeiro a multiplicação? Não. Na matemática primeiro faz o que está dentro de parênteses, depois o que está dentro de colchete, depois o que está dentro de chave, aí depois o restante que vem para frente, tá? Então o parênteses me força a fazer primeiro aqui a soma e não a multiplicação, que é o normal. O Excel já reconhece isso da matemática, e se eu não colocar os parênteses aqui, né, ele vai fazer primeiro a multiplicação. Mas se eu coloco parênteses, aí ele vai fazer o que está dentro do parênteses primeiro, que é a soma, certo? Espero que ficou bem entendido a questão dos parênteses. Mas qualquer dúvida é só perguntar lá. Então aqui são os símbolos de teste lógico do Excel, né? O maior que. Então são símbolos utilizados na matemática para definir limites, né? E aí tem aqui algumas coisinhas, maior que. Então, na conta direta eu posso colocar aqui 2 igual a 2 maior que 7, que retornará o valor falso, vai retornar um texto lá escrito falso, porque 2 não é maior que 7. Na referência também eu posso fazer isso, ó. A1 igual a 1 maior que 2, que retornará verdadeiro caso o número que estiver em A1 for maior que estiver em A2, tá? E caso contrário, retornará falso. Se o A1 não for maior que o A2, vai retornar falso. Menor do que, vai fazer a mesma coisa, né? 2 é menor que 7, vai retornar o valor texto verdadeiro. Vai retornar essa palavra aqui, vai escrever lá na célula verdadeiro, porque 2 é menor que 7, isso é verdade, né? Essa minha condição aqui é verdadeira, tá? E é a mesma coisa aqui, os valores, dependendo dos valores que eu tenho lá no A1 ou no A2, vai me retornar falso ou vai me retornar verdadeiro. O maior é igual a mesma coisa, eu estou dizendo que o 2 é maior ou igual a 7. Que mentira, né? Vai me retornar falso, né? Porque isso aqui não é verdade. É a mesma coisa os valores que estiver lá em A1, né? Em A2. Aqui eu estou dizendo que o 2 é menor ou igual a 7. Aqui vai me retornar verdadeiro, porque uma das condições é verdadeira, o menor. Tá? Ele não é igual, mas eu tenho um menor. O 2 é menor. Ele não é igual, mas ele é menor. Então aqui eu posso colocar um valor 7, que também vai retornar verdadeiro. Qualquer outro valor acima de 7 aqui já vai retornar falso. E qualquer valor abaixo de 7 aqui vai me retornar verdadeiro, porque ele pode ser menor ou igual. Tá? Então de menos infinito até 7 vai me retornar verdadeiro nessa opção aqui. A mesma coisa se estiver lá no A1 e no A2, diferente, né? Estou falando que o 2 é diferente de 7, claro que isso é verdadeiro, né? Que o 2 é diferente de 7. Qualquer valor aqui que eu colocar que não seja 7 vai dar verdadeiro. Se eu colocar 7 vai dar falso, porque o 7 não é diferente de 7. O sinal de igual, todo mundo já sabe que é a igualdade. Ele já vai dizer que esse valor é igual a esse, essa célula é igual àquela. Aqui no caso vai retornar falso, porque 2 não é igual a 7, né? Nunca foi. Então pessoal, chegamos ao final dessa nossa segunda aula do Excel. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só perguntar lá então.